Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento, sobre as mentiras que nos contam e nos contaram a vida inteira, a vida toda, né, sobre o envelhecimento. Primeiro, as pessoas acreditam que após os 30 anos acontece a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, o enfraquecimento, e por isso as pessoas começam a envelhecer, e que depois dos 50 é tanto por cento que a gente perde de massa muscular por ano. Só que hoje em dia muita gente já acredita, né, e já está provando o contrário disso, que isso não é verdade. Não é uma verdade absoluta, nem é uma verdade. Agora a ciência já está comprovando isso, e a gente, graças aos ensinamentos do Cryon, eu pude ser a cobaia, me fiz de cobaia e fiz a minha própria experiência, né, comigo, para depois vir aqui dar esse depoimento que eu estou dando hoje, falando isso com toda a convicção e certeza, porque eu fiz esses testes em mim. O que eu fiz? Eu fiz uma avaliação física, né? Eu tenho 59 anos, já vou fazer 60 em julho. Eu fiz uma avaliação física para ver quanto por cento de massa muscular eu tinha, quanto por cento de gordura, e porque desde 2023 que eu não como carne, tá? Só uma vez por mês eu como peixe, às vezes como mais que uma vez por mês, né? E se eu vou num lugar que não tem nada para eu comer, eu como frango, tá? Se for a única coisa que tiver para comer. Mas geralmente eu como na minha casa. Eu tenho um cuidado especial com a minha alimentação, assim, não que eu tenha alergia, não tenho alergia de nada, não tenho nenhuma doença, não tenho nem diabetes, nem osteoporose, nada. Meus exames são todos perfeitos, mas eu quis fazer esse teste para ver se eu ia perder massa muscular ou não, né? Daí eu fiz esse teste e fui para academia. Fiz 3 meses de academia, indo direitinho, né? Mas daí no início eles fazem assim, tem um treinamento, tu tem que começar assim e tal, né? E aí eu comecei, eu comia assim 6 ovos por dia. E comia sementes de abóbora, de girassol, semente de gergelim, a chia. E por eu estar na menopausa, eu tinha que ter uma alimentação diferente, assim, né? Porque eu não tomo também nenhum remédio para menopausa. Então eu como a chia, como essas sementes e grãos, né? Que procuro ver qual que tem mais proteína e faço a minha alimentação. Tirei o glúten totalmente, assim, não por alergia, como eu já disse, mas eu tirei porque eu sei que faz mal e que envelhece. E eu reduzi bastante o açúcar, né? Assim, na minha casa não tem açúcar, mas de vez em quando eu vou almoçar num restaurante, aí eu como doce. Ou eu como em casa tâmara de sobremesa, né? E às vezes eu faço uns merenguinhos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o Cryon, ele tem um vídeo que ele fala assim, ó, você tem que falar com a sua inata, com o seu corpo inteligente. A nossa inata é o nosso corpo inteligente, né? É como se fosse um espírito. É um ser inteligente, é o nosso corpo. E aí eu comecei a falar com a minha inata, comecei a pedir para eu rejuvenescer, porque ele disse que a gente tem esse poder, né? Que inclusive o Lee Carroll, que canaliza o Cryon, ele envelhece
contando 2 anos, assim, né? Não envelhece normal. Então, ele disse que a gente tem esse poder, que a gente pode qualquer coisa, Jesus também disse, né? E daí eu decidi pedir para não envelhecer, para eu rejuvenescer meus músculos, né? Manter meus músculos. Então, eu escrevo isso no meu caderno da gratidão todos os dias. E o que eu estava fazendo de exercício? Eu estava fazendo Tai Chi, que tem no YouTube, gratuito, eu não estava fazendo uma aula específica, tá? Eu fazia 26 minutos, que era um vídeo de 12 minutos, de 14 minutos, o outro de 15 minutos, uma coisa assim, que totalizava 26 minutos. Mas isso eu fiz a partir de setembro até hoje, continuo fazendo, tá? E a academia eu fiz aqueles 3 meses lá no início do ano passado e desisti. Daí eu comecei a fazer em casa os exercícios, agachamento, aquele para panturrilha, o afunda, que é um exercício que eles mostram. Fazia um pouco de prancha, fazia de manhã, quando eu acordo, eu faço uns exercícios de yoga na cama mesmo, né? E daí eu fazia esses exercícios com um peso de 2 quilos que eu tenho em casa, tá? Que eu só tenho esse pezinho. Daí eu fazia da minha cabeça mesmo, assim, claro, os que eu já aprendi na academia eu fazia em casa, isso 2 vezes por semana. E fazia algumas aulas de yoga, assim, não, nada muito certo, assim, né? Mas quando eu fazia os exercícios, eu tomava um suplemento vegano, que diz que tem 24 gramas de proteína, e tomava a creatinina, aquela creatina. E daí eu fazia isso com a minha alimentação, eu me cuidava, eu que fiz meus exercícios, eu que montei meu plano de saúde, tá? E aí agora eu fiz a outra avaliação, depois que fechou 1 ano, né? Que eu estava fazendo isso, eu fiz a outra avaliação. E graças a Deus, graças ao Cryon, né, que disse que era possível e sempre diz todos os vídeos, eu consegui rejuvenescer, porque contra todas as probabilidades, e o mais importante ainda, não estou incentivando ninguém a não dormir, né, mas eles diziam que o teu organismo só se regenera, os médicos principalmente, né? Que tu tem que dormir 7 horas no mínimo por dia. Eu nunca dormi 8 horas, isso aí nem pensar. 6 horas, muito raro, muito mesmo. Então eu estava dormindo uma média de 3 horas por noite. Para vocês terem uma ideia, porque eu tive na menopausa, daí dá aqueles calorões, coisa assim, então eu dormia 3 horas por noite. E sempre acordava ou para ir no banheiro, ou acordava mesmo, né, de 1 em 1 hora. Se eu dormia mais cedo, que dizia assim, eu tenho que dormir cedo, e se eu deitasse às 10 e dormisse, às vezes 11h30 eu acordava pensando que já era no outro dia, bem feliz, dizendo, eu dormi toda noite, e achava que já era o outro dia, e a recém era 11h30, eu tinha dormido 1 hora, e o meu organismo já estava realizado, achando que estava tudo bem. E aí eu comecei a levantar às 5h30, meditar, sempre, desde 2023 que eu estou meditando, todos os dias, assim, de manhã, né? Então, eu acredito que o que regenerou meu organismo foi através da meditação, porque eu não dormia o que dizem que tu tem que dormir para o teu organismo se regenerar. Isso eu nunca dormi. Não adianta eu mentir e dizer, eu tive um sono de qualidade. Olha, eu tive 2 noites de sono, assim, de dormir 4 horas. Vou dizer para vocês. Então, eu acredito muito que tudo é
a meditação. A meditação, ela modifica todo o nosso corpo, ela modifica o nosso organismo, assim, todo o sistema, ela nos acalma, ela revigora, regenera, porque eu nunca sinto sono de dia, sabe? Eu não durmo de noite e acordo bem disposta, muito disposta, não sinto sono. E eu tive esse ganho de massa muscular contra todas as probabilidades, sem dormir, sem ir para academia, tá? Fazer os exercícios todos os dias e sem comer carne, tá? Só para dizer que a gente não precisa comer carne. Quer comer? Pode comer, cada um sabe de si, mas não precisa. Eu consegui ganhar massa muscular com 59 anos, sem ir para academia e sem comer carne. Então eu queria que vocês soubessem disso e queria assim, ó, não foi tudo uma maravilha a minha vida. Eu tive muitos altos e baixos, mas eu consegui me manter lúcida, né? Todas essas adversidades que todo mundo está passando, que eu sei que um dia tu acorda bem, outro dia tu acorda triste, mas isso faz parte da frequência, da energia do planeta. E então eu só quero que vocês entendam, assim, que vocês saibam que se a gente se manter ouvindo os áudios do Cryon, que antes que eu esqueça, eu queria dizer que esses áudios que eu posto, os repetidos do Cryon, são exatamente porque todos os áudios, eles são atuais, eles são para aquele momento que tu está vivendo. Quando tu ouve a mensagem, é exatamente aquela mensagem que tu precisa ouvir naquele momento. Sempre foi assim para mim e eu não desisti, porque tem relatos de outras pessoas que deixam lá nos comentários, vocês podem ver, que acontece a mesma coisa com elas. Então, se eu estiver ajudando uma pessoa, ótimo, entende? A gente já muda o planeta com a energia de uma pessoa. Então, eu vou continuar postando os áudios repetidos, porque tem gente que não procura no canal, então sempre eu vou colocar. E eu queria dizer que se a gente continuar fazendo isso, ouvindo os áudios, tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios em casa mesmo, com o que você tem em casa, qualquer exercício que tem no YouTube, aulas de Tai Chi grátis, aulas de yoga, tem ginástica, calistenia, tem tudo no YouTube, a gente pode fazer em casa, não precisa gastar, se for o caso, mas se quiser comprar também tem N cursos, né? Então eu só fiz questão de dizer isso para vocês, porque isso é uma prova de que só envelhece hoje em dia quem quer, né? Quem quer manter saudável pode se curar de tudo que é doenças. Eu já fiz um vídeo aqui contando que eu me curei de uma pneumonia que eu tive em julho do ano passado, porque era tristeza, não era nada de... Claro que os médicos disseram que era uma bactéria, mas eu não tomei remédio e curei, tá? Só meditando. Curei outro problema que eu tive no meu olho. E todos os problemas que eu tenho de saúde eu curo só com chás, com coisas da natureza e com a ajuda de Deus, né? Que a gente é Deus, mas existe uma... Não sei como definir Deus, até hoje não consegui definir, mas eu sei que eu entendendo que eu sou uma parte do todo, uma parte de Deus, eu sou imagem e semelhança, eu sou igual a Ele, e Jesus disse isso para nós: a tua fé te curou, aquilo que tu acredita é verdade. E eu acreditei quando o Cryon disse que a gente podia rejuvenescer, e consegui rejuvenescer. Os meus músculos ficaram mais fortes e mais saudáveis, tá? Então, um grande beijo no coração de vocês, eu amo vocês, agradeço por vocês assistirem os vídeos do Cryon.
Agradeço a todos que estão sendo luz aonde estiverem. Vocês, só com pensamentos positivos a gente gera luz para o planeta. E até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração de cada um. Namastê.